Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos primeiramente por termos a oportunidade de ouvir a Tua voz nesta hora. Pai querido, eu creio que o Senhor Deus pode falar muito grandemente com as nossas vidas nessa noite. Quando o Senhor falou comigo primeiro, eu sei que falará com os meus irmãos, ó Pai. Pai, nessa hora eu venho te pedir pela minha vida. Pai querido, como somente um instrumento para as Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa fazer de mim, ó Pai querido, um instrumento real. Que não saia de mim nada, que nenhum som saia de mim, se não for da Tua vontade, se não for das Tuas mãos, ó Pai, do Teu sopro. Que seja somente das Tuas mãos, somente da Tua palavra, que nós venhamos receber nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, porque cremos na Tua palavra e Tua fidelidade, Senhor. Mais uma vez também nós pedimos pelos irmãos que estão voltando de Ibiúna, no Metanoia, que venham, Pai, que eles chegarem em sua casa em paz, tranquilos, que nenhum mal venha contra a vida deles. Em nome de Jesus, e coisas novas venham acontecer a partir desse dia. Nós te agradecemos desde já, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos começar então com os irmãos abrindo as suas Bíblias em João 10. João capítulo 10, versículo 1. Bem facinho de encontrar, irmãos. Amém? Amém. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Irmãos, vamos nessa noite examinar um pouquinho mais a fundo especificamente 4 versículos do capítulo 10. Primeiros 4 versículos. Eu gostaria de ir parando. Tudo bem, meus irmãos? Assim? Vamos lá. Vamos examinar aqui o versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral, ou seja, aquele sujeito que não tem autorização, o sujeito que por outra forma não ser a porta tenta entrar no curral. Curral, irmãos, é o aprisco. Curral, irmãos, é o esconderijo. Curral, irmãos, é um lar, é um lugar onde as ovelhas se sentem tranquilas e seguras. Elas são abrigadas da chuva, do sol, dos predadores. E qualquer pessoa que não entra pela porta é chamada de ladrão. Essa pessoa que é chamada de ladrão, ela não tem nenhuma autoridade sobre as ovelhas. Ela não tem nenhum direito sobre aquelas ovelhas. Ela não pagou nada por aquelas ovelhas. Mas mesmo assim ele quer para ele. Mesmo assim, ele vai violar aquele curral, aquele aprisco, aquele lugar seguro para a ovelha, a fim de roubá-las, tirá-las do aprisco, tirá-las do lugar seguro. Esse ladrão não tem nenhum direito sobre essas ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Está bem claro isso? Para deixar mais claro, em Mateus 24, 43, não precisa abrir. O próprio Senhor Jesus adverte. Mas, considere isso. Se o pai de família soubesse a que vigiaria da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Nesse caso, irmãos, é bem claro ver
que o ladrão não tem direito algum sobre a coisa que ele pretende roubar. Porque aqui em Mateus ele fala que se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viria, ele vigiaria a noite inteira para que o ladrão não viesse a roubar a porta e tirar dele o que ele já conquistou um dia. O ladrão ele não tem direito algum sobre as coisas de Deus. Levando agora para a nossa vida espiritual, irmãos. O ladrão é o inimigo das nossas almas. É Satanás, que veio para cá, que foi destituído do seu cargo. E agora o que ele quer fazer, o que ele pretende fazer, é roubar as ovelhas que o Senhor Deus coloca no aprisco. Jesus Cristo tem total direito sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele nos comprou. E o ladrão, não tendo esse direito, não tendo essa disposição, ele vai tentar de qualquer forma invadir o aprisco, invadir o curral e tirar as ovelhas de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse primeiro versículo, a gente já consegue comparar quem é o pastor e quem é o ladrão. O pastor aqui no próprio título diz: Jesus, o bom pastor. Jesus Cristo, nosso bom pastor, nos coloca em aprisco, em lugar seguro. Irmãos, se você parar para pensar, se você voltar alguns minutos atrás no culto, parecemos como ovelhas aqui no curral, pulando alegres. Por quê? Pessoa que está alegre e feliz, ela se sente segura. A pessoa que é segura se sente alegre, se sente feliz. E é a mesma coisa que aconteceu aqui. Estávamos pulando, se alegrando, cantando, porque estávamos seguros. E porque continuamos seguros. Porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus tem total direito sobre as nossas vidas. Sendo assim, Ele não despoja da chave do aprisco para o inimigo. Outro ponto interessante é que o ladrão, ele não tem posse da chave do aprisco. Porque se a porta está fechada, se a porta está trancada, e o ladrão tenta por ela entrar, quer dizer que a porta está trancada, não está apenas fechada, ela está trancada. E ele encontra outro lugar para tentar invadir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não dispõe da chave para ninguém. Ele nos coloca em lugar seguro e coloca a chave junto a Ele. Ele não deixa que o ladrão entre pela porta ou entre por outro lado, porque o aprisco do Senhor, o refúgio que o Senhor Deus nos dá é perfeito. Assim mesmo como a morte dele pelas nossas vidas, a compra dele pelas nossas almas é perfeita, porque ninguém mais consegue fazer o que Jesus Cristo já fez pelas nossas vidas. Ele era o único que poderia fazer o que fez, e Ele o fez. Ele era o único santo, Ele era o único que tinha total poder e autoridade para se entregar à morte pelas nossas vidas. O mesmo se entregou e nunca mais ninguém pode fazer isso. Então, a perfeição da compra que o Senhor teve com as nossas vidas se dá também ao aprisco que Ele coloca nas nossas vidas, irmãos. A mesma força que o Senhor Jesus Cristo nos comprou é a mesma força que Ele nos cuida e protege. Amém, irmãos? No versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, irmãos. Irmãos, como é maravilhoso saber disso. Apenas o pastor da ovelha pode entrar no aprisco e no curral, onde as ovelhas estão seguras. A porta só é aberta pelo pastor. E o
nosso pastor é Jesus Cristo. O que comprou a minha e a sua vida com o próprio sangue. É o único que tem a chave do aprisco. É o único que tem a chave da porta. Onde nós estamos seguros e guardados pelo Senhor. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Ao pararmos a pensar nisso, conseguimos enxergar o quanto amor o Senhor cuida das nossas vidas. Ele não somente protege as nossas vidas, mas Ele escolheu comprar as nossas vidas. Ele não nos encontrou, Ele nos encontrou jogados e perdidos no mundo. Ele olhou para as nossas vidas e enxergou algo de bom. Ele olhou para as nossas corrupções e deixou-as de lado. Ele olhou para os nossos erros e falou: eu quero você. Aleluia. Sujo assim mesmo, perdido. E Ele se entregou por nossas vidas, irmãos. Mas é mais do que óbvio saber. Quando o Senhor Jesus se entrega, Ele não ia nos deixar da mesma forma que éramos encontrados. Imagine só um pastor que encontra uma ovelha, encontra ela machucada, sendo um pastor de muita experiência, encontra a ovelha e já sabe o que ela precisa, e a ama, e leva para casa, e cuida dela até que ela sai. De jeito algum esse pastor vai jogar ela de volta para onde foi encontrada. Ele vai querer guardá-la e cuidar dela para sempre. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, nos encontrou. Muitas das vezes machucados, precisando de cuidado, de alguém com experiência, um bom pastor com experiência, com amor suficiente para nos entender. Porque muitas das vezes nós falamos para o nosso amigo, para a pessoa que está mais próxima, e ela não entende. Ela não entende o que se passa no nosso coração, ela não entende. Por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, aquela pessoa não entende. Só mesmo uma pessoa com grande amor, alguém com grande amor, que não nos julga, mas escolhe cuidar de nós. É o bom pastor Jesus Cristo, irmão. Foi assim que Ele me encontrou, foi assim que Ele encontrou você. Bom, pastor, mas você nunca saiu da igreja. Como você pode falar uma coisa dessa? Como você pode falar se você nunca viu como que é lá o mundo? Irmãos, realmente eu nunca saí da presença do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu não sei, eu não quero saber o quão cruel é o mundo. Eu quero saber o quão bom é o meu Jesus Cristo, o meu pastor. Eu não tenho por que procurar, porque o mundo é ruim. Você também não tem como, não tem o objetivo da nossa vida, não é provar do mundo para achar bom o Senhor Jesus Cristo. De forma alguma. De forma alguma. Às vezes nós procuramos isso, né, irmãos? Às vezes nós queremos um mediador, um mediador de, mas lá no mundo é realmente, não vou voltar para o mundo porque era ruim, vou ficar com Cristo mesmo. Não é assim. O mundo é terrível, ele não te dá nenhum amor, ele quer você lá embaixo. Jesus Cristo nunca quis isso para as nossas vidas. Jesus Cristo sempre foi um bom pastor. Jesus Cristo sempre esteve junto. Então nós não precisamos provar do mundo para saber o quão bom é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos experimentar do veneno para ganhar o antídoto. Não, nós já temos o antídoto.
Nós não precisamos experimentar do veneno. Nós já temos o nosso bom pastor, nós já estamos no bom aprisco. Irmãos, nós só estamos no segundo versículo. Mas quão bom é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente sempre vê na internet aí direto os pastores, de ovelhas tosquiando alguma ovelha, né? Ela está lá, não consegue nem andar. Não consegue nem andar. Mas o bom pastor está olhando, está observando. Ele está observando o que está acontecendo. Mas muitas das vezes, a ovelha está passando a dificuldade, está lá, não consegue nem andar direito. Mas ela não chega, pastor, conjectura, meu irmão, nunca uma ovelha vai chegar e vai falar, tá? Pastor, me tira aqui, está difícil andar, está difícil caminhar. Não, a ovelha não vem. O pastor a chama. E aí eu quero orar com os irmãos. Nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar os nossos erros, não conseguimos enxergar a carga que nós estamos carregando. Muitas das vezes nós carregamos a carga há tanto tempo, que já ficou natural, que já ficou uma coisa normal, que já ficou uma coisa cotidiana. Está pesado, mas eu vou levando. Não, senhores, irmãos. O bom pastor está vendo. O bom pastor enxerga o peso que nós carregamos. Enxerga muitas das vezes quando nós não estamos mais aguentando. E sabe o porquê que é preciso tirar este peso? Porque senão a ovelha morre. A lã é tão pesada e tão espessa que se ela cai no chão, ela não consegue se levantar. Não é muitas das vezes que acontece nas nossas vidas, irmãos? Quando a luta está pesada, difícil, quando está tão pesado que nós só queremos ficar deitados na nossa cama e não levantar mais, não olhar para o lado, não falar com ninguém mais. Pedimos até ela, Senhor, me leva agora, porque eu não aguento mais. Não é assim, irmão? Mas sabe o que o pastor faz? Ele chama a ovelha dele. Ele chama a ovelha. E a ovelha ouve. E vai. Chegando lá, o pastor tira toda aquela lã. E ela sai saltitante, feliz, alegre, porque não tem mais peso que segure ela. Antes ela não conseguia nem pular. Hoje ela já pula, já corre. Por que nas nossas vidas nós não conseguimos entender isso, irmãos? Somos tão egoístas com nós mesmos. Com nós mesmos, não é com as pessoas, não. Não damos o braço a torcer quando Jesus Cristo chama. Jesus Cristo está chamando para tirar este peso das nossas vidas, mas ainda nós relutamos. Não, Senhor, está bom assim, eu consigo, eu vou. Mas não vem da nossa força. O Senhor Jesus Cristo já fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E se não há alegria do Senhor, então realmente você não vai até o Senhor, porque você está fraco. Irmãos, o Senhor Deus quer tirar este peso das nossas vidas. Essa palavra é do bom pastor Jesus Cristo. Ele vê o quanto você está carregando, que é sobre medida. Você não aguenta mais dar passos largos, você não aguenta mais pular, não aguenta mais correr. O
Senhor Deus, Ele quer tirar este peso das suas costas, irmãos. Deixe que o Senhor Deus faça isso com vocês, comigo. Nós não somos super-heróis, nós não temos super força, nós não somos super inteligentes, super aptos a tudo. Não. O Senhor Jesus Cristo é um bom pastor, Ele não quer deixar que você morra pelo seu próprio peso. Porque a lã, ela é produzida pela própria ovelha. Então, por mais que você fale, por mais que você explique que são os problemas dos outros, não, é a sua própria lã. É a sua própria lã. É a sua própria preocupação com as coisas que nem chegaram ainda. Mas você quer para você, e você quer o peso dos outros nas suas costas. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo tem para você. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Amém, irmão? Vamos seguir. O versículo 3. E eu gostaria de frisar esse versículo que é maravilhoso. E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Amém, irmãos? Nessa parte aqui, o bom pastor é chamado de porteiro. Porteiro. Aquele que tem poder sobre abrir ou fechar a porta. Amém? Irmãos, é maravilhoso. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está às portas. Se pararmos para pensar, lá em Marcos 13, 29, vamos abrir lá, irmãos? Vamos abrir lá. Marcos, capítulo 13, versículo 29. Amém? Assim também vós, quando vides sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Aleluia. Na verdade, vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e à tarde e à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Amém? Amém? Irmãos, o bom pastor está às portas. Irmãos, o bom pastor Jesus Cristo, aquele que
se entrega pelas ovelhas, a fim de comprá-las, a fim de tê-las para Ele, total direito. Total direito. Em contrapartida, as ovelhas se entregam ao seu comprador, ao Jesus Cristo, a fim de receber a proteção, o amor e o cuidado. Receber o amor, o cuidado de Jesus Cristo. Porque Ele, ao comprar, faz um pacto, um vínculo eterno com as ovelhas, com nós. Um elo que não é quebrado. Um elo que nada pode quebrar. E coloca no aprisco. E as guarda. E livra elas de todo mal. Só que pensem bem. O Senhor Jesus Cristo nos deixou a promessa de voltar para nos buscar. De voltar pelas suas ovelhas. Este mundo se corrompe a cada dia. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse nos colocado no aprisco, não nos tivesse colocado em um lugar seguro, nós também seríamos corrompidos. Por que o Senhor Jesus Cristo nos faz isso? É básico. Nós não somos autossuficientes para nos proteger e cuidar das nossas próprias vidas. Me digam, uma ovelha. Os irmãos já viram uma ovelha, né? Amém? Amém. A ovelha tem força. Ela é caçadora? Não. Ela é caça. Ela é presa. Se não tiver um pastor para cuidar delas, elas serão devoradas. Elas vão morrer. Porque elas não têm força para nenhum predador, para se defender. Não tem. E por mais que nós nos achemos autossuficientes, às vezes, muitas das vezes, super-heróis, super-heroínas, nós continuamos sendo ovelhas. Quando Jesus Cristo vem para a terra para salvar a minha e a sua vida, Ele é chamado de Cordeiro. Cordeiro, irmãos. Aleluia. Não poderia ter chamado de outra coisa a não ser Cordeiro, irmão. Porque nós somos chamados de ovelhas. Nós somos chamados de rebanhos de ovelhas. Então Ele não poderia ser chamado de lobo, de jeito nenhum. Ele não poderia vir na forma de leão, de jeito nenhum. Mas Ele veio como ovelha, para se juntar a nós. Ele não foi chamado de leão, Ele foi chamado de cordeiro. Quando Ele veio para a terra, para morrer pelas minhas mazelas, pelos meus pecados, Ele veio como um cordeiro. E foi entregue da mesma forma. Olha que coisa mais interessante, irmãos. O pastor, comprador das ovelhas, as compra sendo ovelha. Sendo menos ainda um cordeirinho. Sabe quando nós vamos entender isso? Quando estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Vai muito além do que nós imaginamos hoje em dia, de pastores que comem da carne da ovelha, que destroem com sonhos, que acaba com o Evangelho, que joga fora os preceitos de Cristo para seu próprio ego. O bom pastor Jesus Cristo, e eu digo, o único bom pastor Jesus Cristo, nos
comprou e nos protege com humildade e amor. O bom pastor Jesus Cristo morreu como um cordeiro. Quem são os pastores que acham que são maiores do que as ovelhas, irmãos? Se o próprio Jesus Cristo, o único que tem todo o poder, toda a autoridade, escolheu ser cordeiro, quando também era pastor. Quando também era pastor. E agora o pastor está às portas. Agora o nosso pastor, que nos comprou na forma de cordeiro, está às portas. Em Marcos, ele fala para que nós venhamos vigiar. A maior parte do capítulo, dessas partes que nós lemos, é em forma da vigilância. Para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, para que vigiem. Porque mesmo no aprisco, mesmo guardadas, precisam vigiar. Precisam estar atentas. Precisam estar atentas. Porque fala aqui na palavra do Senhor, para que vigie, para que não durma. Irmãos, um aprisco, um lugar de esconderijo, não é muitas das vezes um lugar de total conforto. Muitas das vezes é uma toca, é um lugar onde é escondido. Estar atento, com os olhos bem abertos, não fazer barulho, ficar em silêncio, para que a caça que está rondando não perceba que você está lá dentro, que a ovelha está lá dentro. Os irmãos concordam? Então precisa estar vigilante, acordado, bem esperto, porque o pastor virá. Jesus Cristo virá para buscar as nossas vidas de volta para o lugar onde nós fomos encontrados. Irmãos, voltando lá em João, versículo 3, vamos retomar aqui e continuar. E a este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, e as suas ovelhas, vai adiante dele, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Irmãos, glórias a Deus. Nós somos chamados de cristãos, não é à toa. Nós somos chamados de pequenos cristos, não é à toa. Aquele que serve ao Senhor conhece a voz dele. Aquele que conhece a voz do seu pastor, a segue. Quantas das vezes, irmãos, nós gritamos pelo nome de Jesus, nós suplicamos, nós falamos muitas vezes em nome de Jesus, e é por isso mesmo
o vínculo que nós temos com Cristo, que Ele nos proporcionou esse elo, ele é nivelado e perfeito. Ele nos chama pelo nosso nome, não porque Ele necessita de nós, não, é porque Ele se importa com nós, é porque Ele se importa. E se nós não ouvirmos alguém nos chamando pelo nosso nome, nós não seguiríamos. Não é verdade, irmãos? Se a pessoa não te chama pelo nome, como vamos saber que está falando conosco? Quanto mais Jesus Cristo, que a compra foi feita com o próprio sangue. Com o próprio sangue, irmãos. E no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Isso é real, mas infelizmente não acontece. Quem dera se nós ouvíssemos a voz do Senhor e de pronto seguiríamos Ele. Mas muitas das vezes nós encontramos a voz do estranho mais atraente do que a voz de Cristo. Encontramos no estranho aquele afago que nós queríamos, não que precisamos. Encontramos no estranho um abraço falso, mas que naquela hora foi suficiente. Deu para hoje. Só que ele era nosso pastor. Ele era o bom pastor Jesus Cristo. O conselho dele seguiu a palavra do Senhor. Mais claramente, irmãos, a voz daquele amigo que falou: desiste mesmo. Você está pesado mesmo. Você está carregando um fardo que também não é seu. Desiste, está certo. Você tem esse direito. Acaba com tudo. Não merece mais a tua atenção. Quantas das vezes nós ouvimos isso? Mas é voz estranha. Não é voz do nosso pastor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que se entregou por você e por mim, não para mostrar o quão poderoso era, mas pela finalidade de comprar você, pela finalidade de comprar a minha vida, pela finalidade de proteger a minha vida, de sarar as minhas feridas, de me dar esperança. O bom pastor Jesus Cristo, que muitas das vezes nós negligenciamos a voz dele. Nós preferimos o que é mais fácil fazer. Nós preferimos ouvir essas vozes de desistência, de negatividade, de que nós não vamos conseguir. Às vezes nós mesmos, pelos pesos que carregamos, pela lã que nós já falamos anteriormente, desistimos, nos rendemos às dificuldades, não procuramos ao Senhor Jesus para tosquiar as nossas vidas, para arrancar o que é pesado. E nessa noite Jesus Cristo fala: deixa eu tosquiar a sua vida, deixa eu arrancar esse peso. Muitas das vezes nós dobramos nossos joelhos e não conseguimos falar uma palavra, porque o peso é tão grande que dá nó na nossa garganta. A adversidade é tão forte, vem tão veementemente, você já não aguenta mais, já está na gota
d'água. Você dobra o joelho e não consegue mais falar com o Senhor. Mas hoje, o bom pastor te chama pelo nome. O bom pastor te chama pelo nome porque ele sabe que não dá para carregar mais. Não dá para dar mais um passo. O bom aprisco está aguardando. Mas a lã não vem das outras pessoas, vem de você mesmo. É de você mesmo que está produzindo isso. Nós mesmos produzimos essa preocupação, essa ansiedade. Que causa frustração. E o bom pastor está hoje aqui para tirar isso das suas vidas, da minha vida. Deixa Deus usar a sua vida. Ele está à porta. Ele vem buscar as nossas vidas. Se nós continuarmos com este peso, iremos cair e não levantar mais. E quando o pastor vier, não estaremos acordados e vigilantes para ser levados com ele. Os irmãos conseguem entender isso? O quão perigoso é deixar essa lã pesada nas costas. Podemos cair e não conseguir levantar mais. E clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos ouça e tosqueie nossa vida. Mas e se não der tempo? Eu prefiro viver com Cristo, não pedindo misericórdia a Ele. Eu prefiro viver com Jesus Cristo, não precisando da tua misericórdia e precisando do perdão, mas viver com Cristo e se aventurando e vivendo na graça e provando da graça, não provando da misericórdia, porque misericórdia não é bom, mas a graça é melhor ainda. Viver na misericórdia quer dizer que você está errado e precisa que o Senhor Deus apele pelo seu lado bom, pela sua vida, pelo projeto, pelo sangue, apelar para isso. Mas quando você vive na graça, você vive livre, você vive na plenitude do amor de Jesus Cristo genuíno. Você experimenta de algo que você nunca experimentou antes, de uma alegria que você nunca experimentou antes. A graça é isso, é viver livre, não viver olhando para o pecado, mas viver olhando para Cristo. Quando vivemos olhando para o pecado, falando, ai, eu não posso cometer isso, ai, nossa, eu cometi, ai, Senhor, misericórdia, ai, meu Deus, eu falei isso de novo, ai. Isso é viver na misericórdia. Isso é viver olhando para o pecado, dando ênfase em todas as suas atitudes naquilo que você não pode fazer. Mas viver na graça é deixar de mão. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o seu caminho. Você já sabe para quem você vai, para onde você vai. E você olha para o alto e segue. E coisas novas vão acontecendo. A cada passo você enxerga o amor de Cristo na sua vida. A cada passo que você dá, você vê a graça do Senhor em você. Isso é viver na graça. Isso é viver sem peso de lã, sem peso de coisa passada. Porque o passado já foi, irmãos. O passado não existe mais. O futuro também não. Mas o presente é. Agora você está vivendo. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor pensando no futuro, pensando no que iramos jantar, no que aconteceu durante o dia inteiro. E não vivemos o agora. E não vivemos a palavra do Senhor. E não vivemos o que estamos ouvindo agora. O bom pastor Jesus Cristo quer que você vive na graça. Quer que você viva na graça.
guardado, cuidado pelo Senhor. Só para concluir, irmãos. Quando nós estamos pesados, quando nós estamos sobrecarregados, a outra pessoa nunca vai entender. O estranho nunca vai entender. Porque ele não está segurando a carga que você está segurando. O estranho nunca vai te dar um conselho eficaz. Nunca vai te dar um conselho que sirva de verdade. Mas realmente, peso não é para ser entendido. Peso, ele não foi feito para que você entenda de onde vem. Ele não foi feito para que você conviva com ele. Quando sobrecarrega, a única opção é se voltar ao pastor. A única opção é ouvir a voz do pastor e correr aos braços dele. A única opção é chegar ao Senhor. Está aqui, ó, não aguento mais. Não aguento mais. Já segurei até aqui. Se eu cair, eu não levanto de novo. E nessa hora, irmãos, os irmãos que estiverem passando por isso, vamos se levantar. Por favor. Vamos fechar nossos olhos. Podem fechar os olhos. Eu vou fechar os meus olhos também. Nessa hora, eu não vou pedir ninguém entrar, vir aqui na frente, de jeito nenhum. E se você não consegue nem andar, imagina, mas fica aí no seu lugar. Coloque para Deus agora. Pense que é um pastor realmente. Está olhando a sua ovelha e vendo quão pesada ela está. A lã que ela está carregando. Que não é bom para ela. Que ela pode morrer, pode cair no chão e não levantar mais. Entregue ao Senhor nessa. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença nessa hora, como ovelhas, ó Pai querido, precisando do cuidado do bom pastor. Pai, bem sabemos que nós estamos, ó Pai, no Teu esconderijo, no Teu aprisco, no curral, ó Pai, seguras, guardadas pelo Teu amor, mas nossa lã, as dificuldades, as preocupações têm sido pesadas para nós carregarmos, ó Pai. E, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha tirar, ó Pai, nessa hora, para que em nome de Jesus Cristo nós venhamos caminhar contigo, correr, viver, ó Pai querido, na graça e não somente na misericórdia do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai querido, provar da graça do Senhor, ó Pai. Provar deste favor maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós, ó Pai,
Não somente essa segurança, mas a alegria, Senhor Deus. A alegria a se entregar a Ti, Pai querido, sem as preocupações, sem tudo aquilo que prende as nossas vidas, tudo aquilo que aprisiona, Pai, que traz barreiras para que as coisas espirituais aconteçam nas nossas vidas, ó Pai. E caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que nessa semana venhamos experimentar essa graça. Venhamos, ó Pai querido, experimentar, ó Deus Todo-Poderoso, viver sem esse peso. Entregar a Ti, Pai querido, essas preocupações, essas dificuldades. E confiar no bom pastor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós Te entregamos a nossa vida. Arranca este peso. Arranca, Senhor Deus. Para que nós venhamos viver a graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Que seja feita a Tua vontade para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, irmãos.